Vamos lá. Bom dia. E o dia? Hoje é uma quinta-feira, são 7h14 da manhã, do dia 4 de agosto de 2022. E sobre o que nós vamos falar? Poxa vida. Deus me disse, desde que o poderoso, sim, esteve a desejar algo que pudesse e muito lhe agradar. Ele colocou, de fato, as pernas para o ar. Ele ficou a imaginar mesmo algo que pudesse, de fato, lhe dar muito mais do que as estrelas eram capazes de ofertar. Algo que ele pudesse, de fato, buscar, no simples piscar. Algo que um grão de areia pudesse lhe mostrar o quão é poderoso. É poderoso a gente poder, ter paladar. Ele até me disse que comer terra não é para qualquer um, não, nesse lugar. Comer terra é para quem não tem medo dos passos de Deus. Ali, ó, conquistar. E devagar, sem ter pressa, porque cada grão de areia que fosse, de fato, lhe alcançar, você saberia usar para todo mundo agradar. Naquele momento eu fiquei pensando, sim, na utilidade da gente agradar, sim, as pessoas nesse lugar. Mas Deus foi além. Deus me disse, quando Ele, o Todo-Poderoso, resolveu sair daquela posição, sim, das pernas, de fato, ali, para o ar, e de fato, colocar as pernas naquilo que ele estava a criar, ele então sentiu algo que era bem particular. Sim, o primeiro a se agradar deveria ser aquele que o mundo iria conquistar. Puxa vida, assim não iria se importar. Blá, 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 blá. Ele saberia escutar, sim. Ele não desrespeitaria ninguém nesse lugar. Mas ele saberia o quão primoroso era, de fato, você poder edificar algo sustentável para você usar os membros que estavam ali, prontinhos para no corpo encaixar. Puxa vida, naquele momento eu deixei o meu pensamento me levar. Sim, e vi um corpo se formar. Era grandioso aquilo que Deus estava a me mostrar. Então os membros se encaixaram com aquela perfeição. Mas eu vi algo, sim, algo que eu comecei a estranhar. Não era tão perfeito assim para o meu olhar. Sim, eu fiquei santo. Mas eu imaginei que um tronco, pernas, braços iriam se encaixar e que a perfeição iria se manifestar
Naquele momento eu vi coxo levantar. Era tanto coxo no lugar que eu disse, meu Deus, eu de fato tenho que reconhecer. Tem algo aqui a se diferenciar. Foi naquele momento. Sim, naquele momento eu vi de fato a cabeça tombar. E parecia que o corpo estava a se preparar para aquilo que Deus esteve a criar. Santo, eu imaginei. Não, eu disse, será algo espetacular. Não, eu vou gostar do que eu vou enxergar. A questão é que tinha tanto olho naquela cabeça que o tronco estava, de fato, a encaixar. Eu disse, santo Deus, se tem tanto coxo no lugar, com certeza os olhos são dos coxos que não querem se enxergar. E começa de fato a apontar, defeito aqui, defeito acolá, sem ver a carga que está a pesar nas próprias costas que não consegue sequer levantar. Santo, onde é que isso vai parar? Mas a cabeça não tem só olho. Aí boca. O quê? Boca a babar. Era tanta boca a babar, era baba. Aí eu vi, o quê? A formação do mar. Santo. Eu logo fiquei a imaginar, santo Deus. É o direito que cada um tem da própria vida temperar. Conforme o evangelho. Estive a falar, se a gente não souber usar o sal, ele vai nos prejudicar. Mas quão primoroso o sal. Sim, o sal esteve a ficar quando Tobias soube usar o sal para o peixe salgar e durante toda a viagem alimentar. Eu logo disse, santo, eu vou ter que de fato pensar, sim, na minha pedrinha de sal. Não, na minha pedrinha de sal, porque eu vou ter que carregar. Mas naquele momento Deus me disse, nada, nada e nada vai restar. Nem uma pedrinha de sal vai poder carregar. Santo Deus. Os coxos lá. A carga, o quê? Cada um ali a depositar. Nos pés que não conseguiam sequer pisar. Assim eu compreendi porque que Deus estava a me mostrar os pés para o ar. O quão era difícil a gente mesmo caminhar no terreno que a gente esteve a conquistar pelo simples fato de se incomodar com o que os outros iriam falar. Eu disse, meu Deus do céu, essa gente toda aí viveu a se preocupar com o que os outros estavam a falar, a ponto de a própria fisionomia não conseguir de fato enxergar. Não, a minha fisionomia eu vou querer. Não, a minha eu vou querer levantar. Não, a minha eu vou querer. Não, a minha eu vou querer, de fato, levantar. Colocar no espelho eu vou querer enxergar. Naquele momento, Deus me disse, é só você olhar. Santo, mas olhar? Sim, olhar. É só você olhar para o corpo que está a se formar. Eu fiquei pensando, santo, mas esse corpo assim, santo, com tanto coxo para cima de mim, com essa carga pesada aí, com tanto olho, olha me consumir, e essa baba aí, como é que eu vou poder de fato assumir tanto compromisso aqui?
Mas Deus me disse, é só não se ocupar. É só não ocupar com o que vão de fato pensar, com as pedras que vão lhe atirar. É só não se preocupar com margem de lucro desse lugar. É só não se ocupar com banquete para os outros, você agradar. É só não se ocupar com nada. Com nada que venha do mundo que o outro está a edificar. A sua parte é essa aqui. Coloque os ouvidos para escutar o que cada coxo tem para lhe falar. Eu logo disse, Santo Deus, escutar o que cada coxo tem para me falar é o mesmo. É o mesmo que o meu próprio mundo edificar. Já que antes do ser humano Deus criar, o mundo ele esteve a edificar. Eu logo entendi, Santo Deus. Se eu começar a ouvir tudo isso aí, eu vou retroagir. Eu vou voltar para o mundo que eu construí. Deus então disse, é o seu direito de ir e vir. É apenas o seu direito de ir e vir que você estará a construir. Não deseja isso para ti? Santo Deus. Logo me lembrei das ossadas do profeta Ezequiel, de que adianta osso, carne, nervo, e até tripa diante de mim. De que adianta tudo isso aí, se o sopro de Deus não existir? Naquele momento, eu caí. Sim, eu caí para me dividir. Depois de. Aquele tanto de coxa ali começou então, sim, a sorrir. Eu logo disse, Santo, que motivo teria tanto coxo para sorrir? Só porque eu caí e estava a me dividir? Naquele momento eu vi aquela baba toda. O quê? Aquela baba toda para cima de mim. Eu disse, Santo Deus, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair, separar toda essa baba aí e dar para cada um o direito de assumir os compromissos que cada um deseja dar para mim. Santo Deus, eu fiquei assim a pensar, Santo, como é que de fato eu vou realizar? Era baba demais, era baba demais. Mas eu me lembrei, sim, que eu poderia respirar dentro daquele universo, sim, de cunho bem particular. Eu então disse assim, Santo Deus, eu posso de fato tudo isso alcançar. É verdade. Eu não vou me preocupar. Eu vou o meu nariz tapar, a minha boca eu vou preservar, o meu ouvido eu vou ampliar. E vou deixar a minha pele esticar a ponto de eu conseguir, de fato, em cada poro colocar a baba que eu desejar. Para a verdade de Deus eu alcançar e nenhum coxo eu prejudicar. Olha, olha que não foi assim uma coisa tão simples, não. Eu poderia, de fato, até sorrir. Sim, mas não era justo, não. Não era justo sorrir ali, não. Aqueles coxos precisavam e muito de mim. Então, Deus me disse, agora que soube possuir toda a verdade que Deus deu para ti, vamos apenas cair. Santo,
Eu disse para Deus: se eu cair, quem vai ter pena de mim? Ah, Deus disse: ah, quem vai ter pena de você? É verdade. Isso aí é preciso, de fato, a gente rever. Naquele momento o menino esteve. O quê? Sim, a surgir. Eu nem sei de onde aquele menino surgiu ali. O quê? Parecia que o caminho dele não tinha fim. Sim, porque ele passava, saía, passava, saía, passava, saía, passava, saía. E eu não podia, de fato, não, eu não podia, de fato, seguir, não. Estava com aquele compromisso todo ali. E passava e saía, passava, saía. Aí eu disse para Deus assim: Santo Deus, olha, se esse menino tiver pena de mim, santo, aí eu vou poder cair. Naquele momento, Maria entrou devagarinho ali. Santo Deus, eu poderia ouvir cada passinho, cada passinho. Ela então me disse: se você de fato aceitar a pena que esse menino está a preparar, você pode ter certeza que um livro novo você vai assinar. E olha, não será fácil, porque você sabe que tem vida de cunho particular que você vai ter que separar. E quando isso se realizar, santo Deus, vai encontrar muito mais motivo para chorar. Mas lembre-se, chorar não é fraquejar. É verdade. Chorar não é fraquejar. Mas José, que caminhava devagar, me disse: lembre-se bem desse potinho, desse potinho que eu estive de fato a conquistar. Leve com você, deposite toda a lágrima que você de fato conquistar. Vazio, o pote não pode ficar. Você precisa hidratar o barro que eu estive a usar para a minha vida, com toda certeza, você honrar. Poxa vida, fiquei pensando na beleza daquilo que José esteve a me dar. Mas como eu poderia de fato chorar em causa particular com tanto coxo a me esperar? Mas São Joaquim me disse, lembre-se de cada criança que você vai ter que carregar, para cada leitura você realizar. Coloque, coloque cada lágrima no vaso que José esteve a preparar para lhe ofertar. Você não só vai encontrar motivos de chorar, como vai encontrar muito motivo para você trabalhar, 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 e jamais ter o direito de descansar. É o que eu estou, de fato, a lhe falar. E naquele momento, Joaquim me deu uma folhinha, sim, uma folhinha de papiro. Santo, mas aquilo era um manuscrito lindo, lindo, lindo e lindo. Joaquim então me disse, leve o meu manuscrito comigo, leve o seu manuscrito comigo. Sim, Joaquim me disse, é bom, é bom de fato a gente ter amigo. Lembre-se disso, lembre-se disso. Eu sempre vou estar contigo, como um manuscrito vivo. O seu manuscrito vai estar comigo, conforme o meu vai estar contigo. Simplesmente isso. Santo Deus. Logo me lembrei do Evangelho. Sim, dos presentes
que os reis magos deram para o menino vivo. Santo Deus! Então, Santana pegou um avental e ali estava apenas um animal. Ela então me falou: olha, lembre-se do Senhor. O mundo de ninguém ele carregou. Cordeiro do amor. E aí eu teria que me lembrar. Eu teria que me lembrar do santo sudário que o divino o tempo todo insistia em me dar. Aquilo era a perfeição que Santana estava me ofertando. Se ele pôde lhe dar o santo sudário que ele esteve a usar, leva o avental. Leva o avental que o tempo todo esteve a representar toda a vida. Toda a vida que eu estive a carregar. Fácil não será. Precisa preparar alimento suficiente para a sua vida você sustentar. Assim a estrada eu pude pegar. O menino Deus, o menino Deus fazia questão de me acompanhar. Ele sempre me dizia: olha, Dona Maria, a gente vai poder de fato até sentir alegria. A gente vai poder até sentir alegria. Mas lembre-se, Dona Maria, confia. Confia, confia, confia naquele que lhe guia. Não foi fácil. Não foi fácil de fato entrar na coxia. Não foi fácil não. Ali eu não senti alegria, é verdade. Mas o divino sempre me disse para eu de fato encontrar motivos para colocar dente para quarar. E que eu iria honrar cada pena que Deus esteve a me dar, para o meu nome eu assinar, de cunho bem particular. Assim a minha vida eu iria honrar e toda a minha consciência eu iria carregar. Não daria a ninguém o direito de assinar nada, nada e nada que eu estive a realizar. Eu jamais iria falar de assunto particular se não fosse necessário assim realizar. Eu jamais iria trazer a família para aqui. Eu, de fato, tratar como leitura no lugar, se não fosse necessário assim realizar. Não apedrejo ninguém. Se a gente souber, a verdade nos dá, a gente vai saber de fato, a gente vai saber enxergar aquilo que de fato está no altar. Assim, e vou tomar como base a igreja da Palmeiras. No altar da igreja está lá a família
que pode representar aquilo que é mais sagrado em qualquer lugar. Acima está o Senhor morto, sim, crucificado. Embaixo está o Senhor morto ali, sepultado. A questão é que, para a gente, de fato, ser digno de se aproximar daquilo que a igreja está a nos dar, é preciso a gente usar, sim, o espelho para nos olhar. Sim, família é algo de cunho muito particular. Amigo, também é bom a gente colocar, se nessa condição de particularidade do nosso mundo particular. Mas quando um amigo, ele começa, de fato, a abusar da confiança que a gente costuma dar, a gente tem que se afastar. Se um amigo nos desconsiderar, sim, a gente tende a se afastar. Se um amigo não souber, de fato, a nossa casa respeitar, a gente também tende a se afastar. E até mal do amigo a gente vai falar. Alguém pode até nos falar, mas vocês não costumavam, de fato, frequentar o mundo particular, ter essa proximidade? Mas os vínculos estiveram a cortar no momento em que a confiança não está mais no altar. Mas a família que está lá no altar e que tende a representar o sagrado do lugar, é algo muito complicado. É algo muito complicado da gente, de fato, lidar no nosso mundo particular. É mais fácil a gente se afastar de amigo, é mais fácil a gente fechar a porta para amigo, é mais fácil a gente, de fato, esculhambar amigo. Tudo isso é mais fácil. O sangue do amigo nós não estamos a carregar. Quando se trata de sangue, é muito complicado. É muito complicado a gente se lembrar daquilo que o Evangelho está a nos falar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando eu falo aqui da minha família, eu estou dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não estou tirando eles do altar. Eu estou colocando eles exatamente onde a família sagrada está, no altar. Mas lembrando que sim, o morto, vem em primeiro lugar. É a primeira coisa que a gente tende a olhar quando na igreja a gente vai entrar. Ele está lá. A nos lembrar do quão é importante a verdade a gente carregar. Não foi por nada que colocaram o Senhor morto lá. O Senhor morto, ele nunca colocou família em primeiro lugar. Ainda que a família estivesse o tempo todo no altar. O Senhor morto
sabia que o grão de areia que ele estava a carregar era a vida que Deus esteve a lhe dar. Era o filho, o filho que soube de fato honrar cada poeirinha da estrada que o pai dele esteve de fato a preparar para ele de fato pisar. O divino sempre me disse: procure com a família falar. Procure com a família estar. Procure de todas as maneiras que você desejar, falar do que você está a realizar. Falar do seu mundo particular, falar do que você está a enxergar, falar da maneira como você, de fato, costuma se comportar. Procure, 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 procure. Procurei de todas as maneiras. Eu nunca, e nunca, e nunca, e nunca tive a alegria de escutar a porta ranger, alguém entrar e me falar: com você eu vim falar. Nunca. Nunca tive a alegria de ver a cadeirinha no chão, arrastar, alguém sentar e me falar assim: ô Cássia, eu vim só para saber o que está a se passar. Eu estou, de fato, muito, muito preocupado contigo. Nada. Nada, nada e nada. Eu simplesmente não existo. E eu conviveria muito bem com isso. Mas eu tenho filhos. Eu tenho filhos. E como foi difícil para os meus filhos conviver com isso. Poxa vida, meus filhos eram pequeninos. Traçou aquele mundo de um modo muito lindo. E de repente meus filhos não têm direito, de fato, a nem terem umbigo. Como pode isso? Meus filhos não têm primos. Não, eles não têm, não. Mas acredito que eles têm amigos. Eles têm amigos, mas não convivem com primos. E eu sinto muito por isso. Eu nunca, nunca e nunca e nunca tirei dos meus filhos os primos, nem os tios. Eu nunca tirei. Eu sempre coloquei no patamar para que eles pudessem, de fato, conquistar. E eu tenho certeza que os meus filhos sabem bem disso. Eu jamais, jamais mesmo desmereceria alguém para tirar dos meus filhos um mundo tão lindo. E eles sabem disso.
Eu não posso, de fato, acreditar que os meus filhos têm que carregar as minhas escolhas de cunho particular. A gente precisa saber, no mínimo, separar. A escritura, de forma perfeita, sabe nos lembrar. Os filhos não podem responder pelas escolhas do pai, nem da mãe. Nem os pais podem, de fato, responder pelas escolhas dos filhos. Cada um deve, de fato, assumir os seus próprios compromissos e responderem por isso. Mas você fechar a porta da casa, para crianças, de um modo tão difícil, olha, foi muito difícil. Foi muito difícil. Quando tudo isso começou, Deus sempre me avisou. Ele sempre me disse para eu seguir amando. Um dia eu recebi algo muito difícil. Eu não pude, de fato, pensar em meus filhos. Tinha toda uma vida difícil. Era um passarinho subindo no altar do sacrifício de um homem muito maldito. Deus me disse para eu, de fato, olhar, deixar o meu corpo tombar e sentir a dor que ali estava se passando. Eu jamais iria, de fato, colocar os meus filhos em primeiro lugar, depois daquilo que eu estive, de fato, a presenciar como verdade daquele lugar. Porque a porta estava lá e Deus me pediu para entrar. E, de fato, denunciar. Para os meus filhos eu poder honrar. Nenhuma criança pode passar por tamanha perversidade em nenhum lugar. Então eu escrevi o livro.
E Deus me disse para colocar os vínculos. Colocar os vínculos para ninguém, de fato, esconder aquilo que estava sendo visto. E faz algum tempo isso. Então, eu firmei compromisso com aquele mundo vivo. E passei, de fato, a viver de um modo muito, muito difícil. Mas e daí? E daí? Quantas pessoas têm medo e vivem, de fato, feito bichos, com medo, porque não querem correr perigo, viver escondidos. Eu não escolhi viver feito bicho. Eu não escolhi. Mas eu vi os meus filhos sendo tratados como bichos. Como bichos. Por aqueles que deveriam, de fato, ter o mínimo. Ter o mínimo de respeito pelos meus filhos. Tudo isso porque eu resolvi, de fato, falar. Falar que a Gilã estava, de fato, a se meter com quem ele jamais, 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 jamais deveria estar. Eu que já tinha, de fato, um currículo complicado para carregar, porque a visão era de duvidar sobre essa que aqui está. Imagine você falar para o queridinho do lugar, para a família de fato, sentar e querer conversar antes da situação piorar. Daquele dia em diante, os meus filhos não tiveram mais direito sequer de brincar com aqueles que eles tanto estiveram amando. E nem quando a polícia entrou naquele lugar, nem quando isso esteve a se dar, eles abriram a porta para eu voltar. Com o mínimo de dignidade. Continuei sendo a desgraça do lugar. A Gilã esteve a voltar e continua sendo o queridinho do lugar. Eu continuo sem prestar. Os meus filhos
sem direito de lá estar. Sim, sim, é porque assim não adianta mentir. Quando eu voltei pra lá, eu ouvi a minha mãe falar, sim, que meu sobrinho iria pra lá, mas que na roça iria ficar e na Palmeiras não ia pisar. E ela achou isso natural. Natural. Puxa vida, como é que uma mãe pode de fato tratar uma filha com seus filhos de uma forma tão animal, irracional? Então não pode me falar que eu não tenho fundamento. Vocês deveriam de fato pegar, nem que fosse um caco de espelho, para olhar e plantar um mínimo de dignidade no lugar. Porque se eu tenho filhos, vocês também colocaram um filho nesse lugar. Essas lágrimas não estou a derramar pelos meus filhos, não. Estou a derramar pelos filhos de cada um, de cada um. Que as costas esteve de fato, ou estiveram como desejar, haverá. Para a minha biografia, cada um assinar da forma que estiver a desejar, como a desgraçada do lugar. A desgraça é algo muito difícil de carregar. E disso eu posso falar. Porque eu estive a carregar toda a desgraça que vocês estiveram a me dar. Não coloquei no altar. Para o Senhor morto levar. O Evangelho também nos diz, cada um pega. Cada um deve, de fato, pegar a sua carga e carregar. Eu carrego a minha, já que vocês estiveram a me dar. Me tratando como uma desgraçada. Sem me dar o direito de expressar aquilo que de fato aqui eu estive a realizar. Mas como em Deus eu costumo acreditar, eu tenho certeza de que a casa da verdade existe nesse lugar. Não a que os homens estiveram a edificar, mas aquela que o homem de Nazaré soube
de fato, edificar para a minha vida e o preservar. Obrigada. E obrigada. E obrigada.